Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma videoaula. Estaremos estudando a lição de número 5, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Até a lição de número 4, nós estudamos o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. O tema da nossa revista, da nossa lição, desse trimestre é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A partir da lição de número 5, nós estaremos estudando o capítulo número 2. O texto áureo da nossa lição está registrado da seguinte forma: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Nós temos como texto base para o nosso aprendizado, para o nosso estudo, Efésios, capítulo 2, versículos, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Nós estaremos estudando nessa aula. O objetivo da nossa aula, o objetivo dela é mostrar que a graça de Cristo é a garantia da vida eterna. Nós podemos observar que ela foi escrita para a igreja que estava em Éfeso. Nós podemos ver nas lições anteriores como estava a vida daqueles que eram os leitores dessa carta e a situação dos dias em que o apóstolo ele escreveu para os leitores e até o presente momento. Nós vamos refletir sobre a nossa condição antes da graça nos alcançar, a condição da velha natureza, do velho homem. E nós vamos observar também que ele nos vivificou através da sua graça. E que a salvação, ela vem de Deus. Ela não é méritos humanos ou ela não vem de obras. Nós estaremos estudando sobre a nova condição de vida daquele que responde positivamente ao chamado de Deus, aos eleitos, aos predestinados à adoção através de Cristo. Veremos também a condição antiga, um dos objetivos da nossa lição, a velha natureza e a libertação dos pecados por meio da graça. A graça, nós vamos ver a graça de Deus agindo de uma forma sobrenatural na vida do ser humano. E mostrar que a nossa salvação, ela não vem de obras, ela é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Nosso primeiro ponto, que diz a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vai abordar dos versículos 1 ao versículo 3 do texto base da nossa lição. No início do capítulo nós podemos observar que Paulo ele lembra as condições dos homens antes da regeneração, como o homem estava antes da regeneração, antes de se converter a Cristo, de se render, de responder positivamente ao chamado de Deus. Então nós estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, com a sua graça, a sua eterna misericórdia, ele nos alcançou. A nossa condição anterior é o subtópico, primeiro subtópico aí do primeiro ponto, que diz da seguinte forma: a nossa condição anterior. Se estamos na posição de filhos, foi devido único e exclusivamente à ressurreição de Cristo. Porque na lição anterior nós estudamos sobre a força e a grandeza do poder de Deus que ressuscitou a Cristo. Quando Cristo morreu, o poder e a grandeza de Deus foram exercidos para a ressurreição de Jesus Cristo. Então Deus ele nos vivificou juntamente com Cristo. Então, através de Cristo, através da ressurreição de Cristo, aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, eles também um dia serão ressurreitos. Eles vão passar pela ressurreição e sendo exercido o mesmo poder e a mesma força, a mesma grandeza do poder de Deus. Então,
Deus, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos deu vida, ele tornou-nos a dar vida, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. A velha vida de pecados, a velha natureza, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos distantes de Deus. Essa morte é a separação de Deus por causa do pecado. Não morte física, mas a morte espiritual, morte de pecado. Nós estávamos longe de Deus. Isaías fala que os nossos pecados, eles fazem separação entre Deus e o homem. Que foi ocasionada por causa de quem? Das nossas ofensas e dos nossos pecados. Aqui o comentarista ele usa alguns termos. Ofensas no grego é paratoma, passo em falso de forma deliberada e faz alusão aos desejos da carne, notórios, evidentes e repulsivos, tudo aquilo que vai contra os princípios da palavra, dos ensinamentos de Deus. E pecado no original é hamartia, aquele que erra o alvo, e faz alusão aos desejos da mente, os pecados de pensamento, tudo aquilo que passa na mente do ser humano, todas as ideias, a inclinação para fazer aquilo que é mal, aquilo que está impregnado na natureza humana. E quem procede, quem vive dessa forma, é um vivo que está morto, que precisa de ser precisa da ressurreição, que precisa nascer de novo. Por isso o termo regeneração, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, e é somente através de Jesus. As nossas ofensas e pecados, a má conduta, em outro tempo nós vivíamos andando segundo o curso desse mundo, rumando à perdição, mas Deus, ele, por sua graça, muda o curso da nossa história. Aqui nós temos no texto, falando sobre andar. Andar é uma metáfora aqui usada pelo apóstolo, que fala sobre o quê? As nossas atitudes erradas. As nossas, antes da regeneração, nós andávamos. De que forma nós andávamos? É o que nós vamos ver. Segundo o curso deste mundo. De qual mundo? Aqui, quando o comentarista ele fala sobre o curso desse mundo. Curso aqui significa a era. Era, não no sentido cronológico de tempo, mas no caráter espiritual dos tempos. Como as pessoas andavam no curso desse mundo? No tempo em que a pessoa vivia na ignorância, no tempo da sua vida de pecados, da era, do momento. Então, é isso que ele quer dizer. Ele vai mais, vivíamos conforme o curso desse mundo de imoralidade, de pecados, de furto, de mentiras e outras coisas. E Paulo, quando ele escreve essa mensagem, essa palavra endereçada àquela igreja que estava ali na cidade de Éfeso, ele está querendo mostrar para aqueles irmãos que estavam ali, que haviam se convertido, que outrora eles viviam esse tipo de vida, mas quando eles receberam a Cristo, eles tiveram uma nova condição de vida. Então eles não precisariam voltar a viver da mesma forma que eles viviam antes. Eles foram libertos dessa situação. Então, quando ele diz, andávamos segundo o curso deste mundo, então nós vivíamos fazendo todo tipo de pecado, tudo aquilo que é contra Deus. Mas nós somos advertidos, assim como foi aqueles irmãos, os leitores dessa carta, aqueles a qual foi endereçado. Mas ela é tão atual que ela é para os nossos dias. Ela fala conosco da mesma forma. E quando fomos regenerados, não devemos amoldar-nos ao padrão do mundo.
Quando nós passamos pelo processo da regeneração, quando nós aceitamos a fé, nossa vida ela muda, ela torna a ter um novo rumo, mudança completa, regeneração, arrependimento, conversão, mudança de direção. Então, nós não podemos olhar para trás, olhar para as coisas que fazíamos, porque isso é passado. E hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando nós fomos regenerados, nós não devemos amoldar ao padrão desse mundo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz da seguinte forma, que nós não devemos amoldar ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é o conselho da palavra de Deus para nós não amoldarmos aos padrões desse mundo. Por quê? Porque nós somos nova criatura. E ele fala também, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo fala sobre o Deus desse século, que ele exerce autoridade no reino do ar. Ele diz da seguinte forma, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o príncipe das trevas, o príncipe das potestades do ar, que é aqui simbolizado pelo adversário das nossas almas, ele exerce autoridade no reino do ar. Mas de que forma que ele exerce? Sob a autoridade de Deus. Deus é quem está no controle, mas Deus permite que ele exerça essa autoridade. Conforme Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz que nós não devemos lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades que estão nas regiões celestiais. E ele é quem lidera as hostes da maldade dos lugares celestiais. Então, outrora, nós andávamos segundo a vontade dele, mas quando nós reconhecemos a Cristo, a nossa vida mudou. Nós temos uma nova vida. Nós não temos que andar segundo o príncipe da potestade do ar. E nós andávamos também fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, inclinado para fazer aquilo que é mal. O homem por si só, a sua natureza, tende a fazer aquilo que é mal. Por quê? Por causa do pecado. O homem foi afetado pelo pecado, então ele tende a fazer aquilo que é mal. A vida era mantida dentro dos limites e dos impulsos da natureza caída, por causa do pecado. Então o homem passou a viver pelos seus limites, dentro desses limites de impulso, de fazer aquilo que é por natureza mal. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele está querendo o quê? Advertir a igreja à nova vida em Cristo. Por quê? Porque eles estavam vivendo em um ambiente totalmente dominado pela natureza pecaminosa. Assim como também nós estamos vivendo na atualidade. Nós devemos estar com a palavra de Deus, segundo a nova vida, andando segundo o Evangelho de Cristo, e não observando os padrões do mundo, porque nós não pertencemos a esse mundo. Então nós não temos que fazer a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, mas sim a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos transformou, daquele que nos deu uma nova condição de vida. E por natureza, ele escreve no finalzinho do versículo, por natureza nós éramos filhos da ira. É o fato do pecado de Adão afetar toda a raça humana. Porque através do pecado de Adão, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça.
Nós precisamos da graça de Deus para o quê? Alcançarmos o perdão dos nossos pecados. O ponto 2, no ponto 2, nós podemos observar que o comentarista fala sobre vivificados pela graça. Nós fomos vivificados, nós estávamos mortos e nós tornamos-nos a viver através da graça de Deus. Quando nós podemos observar, estando nós mortos em pecado, Deus, Ele nos amou e nos vivificou por sua graça. Graça é um favor imerecido. Nós estávamos mortos, Ele nos tornou a vida através da sua graça, através desse favor que nós não merecemos. Então, nós temos o quê? Uma nova vida em Cristo. A partir dos versículos 4 ao versículo 10, nós estaremos... A primeira parte foi do versículo 1 ao versículo 3, agora a segunda parte nós vamos estudar a partir do versículo 4 ao versículo 10 do texto básico aí de Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Propriamente dito, nesse segundo ponto, nós estaremos estudando o versículo 4 ao versículo 10. Vamos lá então. Nós fomos alcançados pela misericórdia. É o versículo 4. A misericórdia de Deus. Olha aqui. Diz assim, olha, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Outra versão diz assim, olha, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Olha, após mostrar a situação da humanidade, que todos nós estávamos sobre a ira de Deus, por natureza, éramos filhos da ira, Paulo, ele usa aí uma conjunção nesse versículo, no início do versículo 4, que ele diz assim, olha, mas Deus, porém, Deus que é riquíssimo em misericórdia, ele usa essa conjunção mostrando mesmo que a situação que nós estávamos, em situação de filhos da ira, mortos, o seu amor estava agindo em nosso favor. Nós podemos observar que nós fomos o quê? Alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós não éramos merecedores, mas o seu amor é muito grande em nosso favor, em favor da humanidade. Olha só, o seu amor estava agindo em nosso favor. É um ato de misericórdia e amor para com os indignos. Nós não éramos dignos, mas o Senhor, Ele se fez misericordioso para conosco e Ele nos deu vida. Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Em Cristo nós somos vivificados. Ele nos salvou em Cristo. Aqui nós observamos que Ele nos salvou em Cristo. Então, não existe salvação fora de Jesus, não existe salvação fora de Cristo. Todos aqueles que desejam chegar até Deus é somente através de Cristo, não existe outro caminho. O próprio Jesus disse isso. Olha, Deus não só mostra misericórdia, mas amor por todos nós. Aí nós podemos lembrar naquele versículo do capítulo 3, versículo 16 de João, né? Que é um texto considerado o texto áureo da Bíblia para nós. Nós fomos vivificados por sua graça. É o versículo 5, quando o apóstolo ele escreve da seguinte forma: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha que interessante. Nós estávamos mortos e Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Quando ele falou juntamente aqui, essa palavra juntamente expressa a ideia para enfatizar que a salvação é o resultado da nossa união com Cristo, de estarmos junto com Cristo. Quando nós estamos junto com Cristo, quando nós
passamos a estar junto com Cristo, Ele o quê? Ele torna-nos a nos dar a vida, porque fora de Cristo nós estávamos mortos, mas através de Cristo nós passamos a ter vida. E nós não merecíamos esse amor, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou através de Cristo. E por sua graça nós nascemos de novo. É por isso que Jesus ele disse para Nicodemos que ele deveria nascer de novo. E Nicodemos não entendeu o que seria nascer de novo. Aí Jesus explicou para ele. Olha, e o fato é que nós estarmos vivos por sua graça, termos uma vida junto com Cristo, isso o homem não tem mérito nenhum. Isso não é mérito do homem, isso é mérito do próprio Deus. Porque Deus, ele fez isso por sua graça e por sua misericórdia. E isso não vem do homem. É por isso que ele disse no finalzinho do versículo, pela graça sois salvos. É um favor de Deus para conosco. O homem, ele não tem mérito algum na salvação. E no subtópico 3, nós podemos observar que ele fala exaltados por sua graça. E está lá no versículo 6. Nós podemos observar, diz da seguinte forma, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós fomos exaltados por sua graça. Assim como Cristo ele foi exaltado por Deus, nós também somos e seremos exaltados pela graça de Deus. Na ressurreição de Cristo, nós tomamos parte na exaltação de Cristo, onde Cristo foi exaltado por Deus, quando ele ressuscitou, nós também somos privilegiados, juntamente com ele. E ele nos faz assentar juntamente com Cristo. E nós estamos aguardando somente esse momento de Cristo vir buscar a sua igreja para nós estarmos juntamente com ele, eternamente. Hoje nós estamos limitados fisicamente por causa de estarmos na terra, mas um dia que nós estivermos, partirmos dessa terra, ou o Senhor arrebatar a sua igreja, nós estaremos para sempre com ele, juntamente com ele. Não quer dizer que hoje nós não estamos junto com ele, nós estamos junto com ele, mas nós temos essa limitação por estarmos na terra, por estarmos nesse corpo mortal. Mas nós estaremos para sempre com Cristo e seremos eternamente gratos a ele. Portanto, nós somos alcançados por sua misericórdia, por sua graça, nós somos vivificados por sua graça, nós estávamos mortos, ele nos vivificou e nós fomos exaltados por sua graça, pela graça de Deus. Isso não é mérito humano, mas favor de Deus que nós não merecíamos. A exaltação por sua graça, através de Jesus Cristo. E o terceiro ponto, a salvação ela não vem das obras. Tem muitas pessoas que se gloriam, tem muitas pessoas que usam os seus méritos para se justificar, mas nós podemos observar que a salvação ela não vem de obras. Olha, a salvação não vem de obras, é o nosso terceiro ponto. Nós podemos observar a seguinte frase, não sou salvo pelas obras, mas sendo salvo devo praticar as boas obras. O primeiro subtópico aí do ponto 3 diz assim, olha, a graça como meio da salvação. Nós observamos que na salvação, Deus ele nos livra do quê? Da morte espiritual. O homem está morto espiritual, ele está na condição de morto. Mas nós fomos, aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, eles foram o quê? Vivificados, tornou a vida.
Eles foram passaram pela ressurreição da vida, aqueles que estavam mortos. Mortos espiritualmente, mas Cristo nos ressuscitou. E nos livrou da morte espiritual, da escravidão do pecado. Aquele que está em Cristo, ele não vive o pecado não é seu senhor. Ele não vive uma vida de pecado, na prática do pecado. Portanto, nós não somos escravos do pecado. E no futuro, nós teremos o quê? Nós seremos livres da ira. Portanto, aqueles que não têm a Cristo, eles estão condenados à ira de Deus que há de ser derramada sobre esse mundo. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram adotados, aqueles que fazem parte da família de Cristo, da família de Deus, são filhos de Deus, já estão livres da ira futura, da ira que há de ser derramada. Portanto, nós observamos a ação da graça de Deus como meio de salvação. E Ele nos concede o direito das bênçãos espirituais. Além de todos esses detalhes que acabei de falar, nós somos livres da morte espiritual, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ele o quê? Nos dá o direito das bênçãos espirituais. O homem, ele foi restaurado diante de Deus através de Jesus Cristo. Então, essa graça nos alcançou, nos concedendo a salvação através de Cristo. Olha, a graça, ela significa que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Nós podemos observar aí no versículo 8, quando o apóstolo diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação ela não é por meio de obras. A salvação ela começa em Deus. Deus ele nos outorgou esse privilégio de, através de Cristo, conhecer a sua palavra, passar por ela, e isso é um dom de Deus. É Deus que nos concede. Nós podemos observar que o versículo ele se completa. Ele diz assim, olha, pela graça nós somos salvos. Por meio de quê? Da fé. A fé aqui é como se fosse um instrumento. Ela é o meio da qual nós somos salvos. É através da fé. O homem precisa crer. O homem precisa arrepender. Mas a salvação, ela é pela graça. E para completar, ela é o quê? É um dom de Deus. É uma dádiva de Deus para o homem, é um presente de Deus para o homem. Ela não é por méritos humanos. A salvação ela vem de Deus por graça, mas ela pode ser resistida. A graça ela pode ser resistida. O ser humano ele pode escolher. Ele tem o direito de livre-arbítrio. Salvação ou a perdição. A graça ela não elimina o livre-arbítrio do homem. Ela não interfere. Quando ele falou por meio da fé, nós temos que o quê? Acreditar no sacrifício de Cristo por nós. Que Deus enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Para morrer em nosso favor. Então, nós temos que crer. Nós temos que acreditar. A fé é a resposta à graça de Deus pela qual nós somos salvos. Deus, ele inicia o processo de salvação em Cristo. Cristo morreu por todos os homens. Agora, para o homem chegar até Deus, ele precisa de quê? De fé. A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé. E isso não vem do homem. É Deus que nos concede. Então é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus. A graça é a origem da nossa salvação. A fé é o meio ou o instrumento para o qual nós acreditamos, nós cremos e reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora, o segundo subtópico, as obras como evidências da salvação. Paulo, aí no versículo
8 até o versículo 10, ele diz assim, olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9 ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. O homem não pode gloriar naquilo que ele faz. Ele faz porque ele é salvo. E não ele faz para ser salvo. Paulo ele usa duas expressões quanto à origem da salvação. Ela não vem do homem. É o que nós acabamos de ver aí do versículo 8, a parte B. Ela é pela graça de Deus, é dom de Deus. Ela também não vem das obras, que está no versículo 9. Para que o homem se gabe em suas recompensas. Eu estou sendo salvo porque eu faço coisas boas. Não, ela não vem das obras. É excluído todo e qualquer esforço do homem ser salvo por seu esforço pessoal. Não, de forma alguma. O homem não é salvo por seus atos, por seus méritos. A salvação, ela é pela graça. Ela vem de Deus. E no versículo 10, para finalizarmos, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus criou o homem para praticar boas obras. Fomos criados feitura sua para as boas obras. Antes andávamos segundo o curso desse mundo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado afetou o homem, mudou a situação do homem, então o homem passou a praticar obras más, aquilo que não agradava a Deus. Mas, no entanto, no original, Deus queria que todos os homens praticassem as coisas boas. Andássemos nas coisas que Deus fez para que o homem andasse. Mas o homem preferiu andar no seu próprio caminho. Antes andávamos segundo o curso desse mundo. Praticávamos obras más, coisas negativas. Agora, por meio de uma nova perspectiva em Cristo, de uma nova vida, nós fazemos boas obras. Não como meio de salvação, mas como evidência de que nós somos salvos. Então, a salvação, ela não vem das obras. Ela não é por méritos humanos. Ela vem de Deus, é um dom de Deus. Então, é uma dádiva de Deus para nós. Então, nós temos que achegar até Ele através da fé. Nós temos que acreditar. Deus, Ele enviou Jesus para morrer por nós, para que nós tivéssemos a salvação. E para nós concluirmos, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nós nos tornamos filhos por adoção. Nós pertencemos à família de Deus. E essa gloriosa salvação não foi concedida, nos foi concedida independente das nossas obras. O homem, se fosse depender das suas obras para ser salvo, nunca seria salvo. Não tem como, é impossível. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Pai Celeste, que glorificam a Deus. Então, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela graça de Deus. Então, essa é a nossa lição, a lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida. Passamos de filhos da ira para filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus e vivendo uma nova vida. Quando Paulo ele escreve essa carta, esse capítulo 2 da carta de Efésios, todo o capítulo, toda a carta dessa carta que nós estamos estudando, de Efésios, para aquela igreja que estava situada na cidade de Éfeso, é justamente para o quê? Conscientizar os irmãos da nova vida que eles estavam vivendo. Outrora viviam uma vida de pecado, observando os prazeres do mundo, seguindo o príncipe da potestade que opera no ar. Ele advertiu, ele mostrou a condição anterior, as ofensas, os pecados, tudo aquilo que fazíamos, andávamos.
eles andavam. E a partir da conversão, a partir da aceitação de Cristo, de reconhecer a Cristo, nós fomos o quê? Vivificados pela graça, tornamos a vida, porque outrora éramos mortos, todos éramos mortos. Nós fomos alcançados o quê? Pela misericórdia, pelo amor divino. E além de ser alcançados, fomos vivificados e exaltados pela sua graça. E Paulo, ele conclui esse trecho, esses versículos, dizendo que, advertindo aos irmãos ali que a salvação, ela não era por méritos humanos, não era pela graça, mas sim não era pelas obras, mas pela graça de Deus. Porque por méritos humanos nenhum homem se salvaria. Esta é a nossa lição, que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui e, se o Senhor permitir, nós estaremos estudando a próxima aula, a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e fique na paz do Senhor.